Maravilha, glória a Deus. Irmãos, estamos hoje aqui, quarta-feira, nosso culto de ensino, né? Aqui na nossa congregação Vale da Bênção, Cadesc, Ministério de Madureira, pertencente à Catedral das Assembleias de Deus de Santa Cruz. Nosso pastor presidente, o pastor José Pedro Teixeira, tá? Então hoje, como eu falei, estamos aqui nessa quarta-feira, onde todas as quartas é o nosso culto de ensino e aprendizado da Palavra de Deus. E hoje vamos meditar num texto bem conhecido, mas que a Palavra do Senhor seja aplicada em nossas vidas, rica e poderosamente. Abra suas Bíblias no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, irmãos podem ficar como estão mesmo. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Uma leitura bem conhecida, mas vamos meditar nesta noite o que Deus tem a continuar falando conosco. Todos acharam? Do 1 ao 7. Eu vou ler os irmãos para nós ganharmos tempo. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, diz assim, de 1 a 7. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos, e entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Sucedeu que cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra rica e poderosamente em nossos corações. Amém? Estamos falando aqui sobre um milagre, E hoje Deus também diz para nós: é tempo do seu milagre. Declare para nós, para você, para seu irmão, para cada um que está: nós estamos vivendo tempo de milagres. Então, irmãos, já podemos sentir a glória de Deus aqui. E nós temos um texto que nós lemos, fala de uma mulher que estava vivendo uma situação muito difícil. Ela estava vivendo um momento difícil, talvez um dos momentos mais difíceis de sua vida. E ela não tinha mais aonde recorrer. Ela não tinha mais esperança. Ela não tinha mais como fazer, porque ela tinha acabado de ficar viúva, perdeu o provedor da sua casa, ela não trabalhava, e o seu marido, em vez de deixar herança, pensão e bens, deixou foi dívida. E agora os credores não perdoam. Foram lá e bateram na porta daquela mulher e falaram: a gente quer
é o nosso dinheiro. E aquela mulher não tinha como pagar. Então ele falou assim: ó, se você não pagar essa dívida, nós vamos levar os seus filhos para serem escravos. E geralmente esse tipo de pessoas, irmãos, não ia levar os filhos dela para servir ali onde eles moravam, não. Geralmente eles levavam para um lugar de venda de escravo, vendia para nem sabe onde ou para quem, e jamais aquela mulher veria os seus filhos novamente. Mesmo que mais na frente ela possuísse dinheiro, dificilmente ela saberia encontrar onde estariam os seus filhos. E assim era a situação daquela mulher. E ela agora não tinha mais aonde nem a quem recorrer, porque era gravíssima a situação. Os credores já tinham dado o ultimato: vou levar os seus filhos, Então ela não tinha para onde ir. O que ela fez? Ela procurou o homem de Deus. Ela procurou o profeta de Deus, o profeta Eliseu, sucessor de Elias. Ela procurou aquele homem que fazia a diferença na sua geração. Porque aonde Eliseu passava, ele era reconhecido como homem de Deus. Então, pela aspas aqui, as pessoas que nos olham precisam ver Deus em nós. Nós estamos aqui para transmitir Deus. E o que você tem transmitido? O que a sua alma está exalando? O que o seu ser está exalando? O que a sua vida está exalando? Nós fomos comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E quando somos lavados pelo sangue, mesmo até que alguns contestem isso aí, é bom que nós estamos falando também aqui para a internet, onde vai alcançar o mundo todo. O sangue de Jesus nos deixa alvo mais que a lança. O sangue de Jesus nos deixa alvo, branco, limpos, E nós somos todos irmãos, principalmente os brasileiros. Me diga aí, qual é a diferença minha para cada um? Porque nós somos a mistura do mesmo sangue, da mesma raça. Índios, portugueses e negros. Resulta a nossa raça de hoje. Não tem ninguém legítimo aqui no Brasil, nascido aqui nesses últimos 200 anos, não. Todos nós temos a mesma estrutura. Então, voltando aqui ao nosso assunto, onde o homem passava, ele dava um testemunho. Alguém via algo diferente nele. Tanto que quando ele passando diante da casa de uma mulher lá em Sunem, aquela mulher virou para o marido e falou o quê? Vejo ali que vai verdadeiramente um homem de Deus. E quando você passa, ou quando as pessoas te veem, ou quando as pessoas te assistem de longe, o que as pessoas têm a falar de você? Qual tem sido o teu testemunho? Qual tem sido a tua sombra? Qual tem sido o teu rastro? Como tem sido a sua reputação? Como tem sido o seu andar? Como tem sido o seu falar? Como tem sido o seu linguajar? Isso cabe desde adolescentes até o mais ancião da igreja. Será que as pessoas têm visto Deus em você? Foi para isso que nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, para que as pessoas vejam Cristo em nós. Amém? E por onde aquele homem passava, ele deixava transparecer a presença de Deus. E mais uma vez eu volto a tocar nessa tecla. Como tem sido o seu testemunho diante daqueles que te observam de longe? Vire aí para o seu irmão e fale com ele: irmão, culto de ensinamento eu gosto que vocês repitam, porque quanto mais a gente repete, a gente grava. Toque aí no seu irmão e vire para ele: como tem sido o seu testemunho diante daqueles que te observam
De longe. Porque muitas vezes as pessoas nem conhecem a gente. As pessoas nunca falou, nem dão bom dia ou nem boa tarde. Mas viu você dar um mau testemunho, ele já sai, o primeiro que ele encontra, ele já comenta. Ó, é crente. Ó, diz que é da igreja, está fazendo isso ou aquilo. Né? Então, nós podemos tirar algumas lições. O texto aqui nos fala algumas lições que podemos tirar para aplicar na nossa vida sobre essa situação dessa mulher. Primeira situação, primeira lição que podemos tirar aqui desse texto: ninguém está livre de situações inesperadas. Irmãos, a sua vida não é controlada num caderninho onde eu começo, o meu dia vai começar assim, 7 horas eu vou fazer isso, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 12 horas. Você pode até querer se programar, mas de vez em quando o negócio inverte tudinho, é ou não é? Em tudo. Então, ninguém está livre de situações inesperadas, né? Aquele homem, o marido da mulher, foi como eu falei, irmãos. Há alguns historiadores, inclusive é uma linha de pensamento de Flávio José, que aquele homem, e marido dessa mulher, foi um dos profetas que alimentou os 7.000 na perseguição contra que Jezabel fez. Mas dizem que o nome dele era Obed, mas é só uma linha de pensamentos que a gente não pode afirmar. Mas dizem que esse homem se endividou porque ele fez dívidas sem planejar para alimentar aqueles profetas, 7.000 profetas que estavam escondidos, dizer Jezabel. Porque quando Elias pensou que estava só, Deus falou com ele: tem 7.000 que não se curvaram. E aqueles 7.000 tinham que comer e beber, né? Então dizem, é uma linha teológica, não estou aqui afirmando. Mas resumindo, aquele homem era servo de Deus, e ele ficou doente e morreu. E aquela mulher não estava preparada para esse acontecimento, a morte do seu marido. E nós que estamos aqui nesta noite, talvez, irmãos, estejamos passando por uma dificuldade como aquela mulher, uma dificuldade que chegou de repente, algo que você não procurou, mas te pegou, te encontrou, te achou. Mas eu tenho uma palavra profética para você. O mesmo Deus que operou na vida daquela mulher, ele se encontra aqui nesta noite para abençoar a sua vida. Seja qual for a sua situação, o nosso Deus continua fazendo milagres. O nosso Deus é Deus de milagres. O Deus de milagres está operando hoje na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus projetos. Quantos recebem isso? Dê glória a Deus aí. Porque, irmãos, ninguém está livre de situações inesperadas. Tenha fé. Não pense, irmão, é que porque você está em pecado, ou porque o outro é melhor do que você, ou se está tudo bem com você e está ruim com o outro, é porque você é bom e o outro é ruim. Não. Todos nós passamos por situações que nos surpreendem, passamos por dificuldades, E o marido daquela mulher morre, coitada, ela nem deixa dívida para ela. Ela não ia saber, ele estava lutando ali, tentando. Se ele tivesse vivo, ele dava um jeito. Eu creio que o único jeito que ele não daria seria vender os filhos para pagar a dívida,
marido morreu e a mulher não tinha mais o que fazer. Então nós vemos que a primeira lição que aprendemos aqui, as dificuldades da vida acontecem, mas você não vai sair perdedor dessa situação. Talvez você esteja passando por um desemprego, por uma crise familiar, por uma crise sentimental, por uma crise emocional, ou até mesmo por uma crise espiritual. Mas eu declaro que os céus estão abertos sobre a sua vida hoje. E a renovo de Deus, a mudança de Deus, a agir de Deus, Senhor, mover de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém? Segunda lição, irmãos, podemos ver aqui no texto, nós vamos correr porque a hora vai embora. Segunda lição que vemos aqui no texto: ninguém está livre da armadilha da falta de planejamento. Hoje estamos aqui no culto de ensinamento e não é só receba não, tem instrução também. Aquele homem, ele era um profeta, ele era um homem de Deus, tanto que a própria esposa dá testemunho dele. Primeiro que não tem ninguém melhor para queimar teu filme do que a tua esposa, porque a tua esposa que convive contigo, ela sabe se você é homem de Deus ou não é. Você pode enganar na igreja, pode enganar no púlpito, pode enganar no vizinho, pode enganar onde for, mas dentro de casa você não engana não. Se a esposa falar assim, abre o olho com ele, não botar a mão no fogo, não é outro que vai botar. Quem tem que dar testemunho de você em primeiro lugar, botar a mão no fogo por você como homem de Deus, é a sua esposa, e vice-versa. Eu sempre falo isso: no dia que eu não for homem de Deus para minha esposa e para minha filha, eu não presto para ser homem de Deus para mais ninguém. Em primeiro lugar, eu tenho que ser homem de Deus dentro da minha casa. Amém? E a minha esposa tem que ser mulher de Deus em primeiro lugar dentro da casa também. Eu tenho que ser o primeiro a dar o testemunho dela e ela dar o meu testemunho. Então, aquele homem era homem de Deus, tanto que a mulher chegou e falou: teu servo era fiel, e agora os credores estão batendo na minha porta para pegar os meus filhos. Só que aquele homem, ele era de Deus, mas ele não esperava morrer tão cedo. Ele não esperava morrer logo. Eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui estão planejando morrer logo, né? Ninguém. Mas todo mundo, quem quer ir para o céu aí? Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Mas ninguém, se não morrer, ninguém vê Deus não, tá? Então, mas só que ninguém quer ir, né? Eu estou aqui agarrado, lutando, e eu vou demorar mais um pouquinho aí. Estive lá na portinha e voltei, mas estou aí. Quero ver Deus sim, mas deixa a gente viver aqui um pouquinho, né? Virgílio? Maravilha. Então aí, ninguém está pronto para morrer. Ele não esperava que ia morrer tão cedo. E ele, por não esperar que ia morrer tão cedo, ele não se programou, ele não planejou na hora de adquirir as suas dívidas, E ele começou a comprar e não pensou como ia pagar. Então, irmãos, vamos entender uma coisa: faz parte da nossa vida o planejamento. O planejamento, irmãos, não é falta de fé. Você colocar a mão onde alcança não é falta de fé. Você não dá o passo maior do que a perna não é falta de fé. Você gastar mais do que ganhar não é fé. Eu ganho 1.000, mas vou comprar ali, o meu sonho é de 5.000, vou comprar pela fé. Cuidado com essa fé aí, você pode se enrolar. Então, planejamento não é falta de fé. Aquele homem era um homem de Deus, mas ele não se planejou, comprou além do que ele podia pagar, morreu devendo e quase os seus filhos foram escravos.
Então, na nossa vida, principalmente hoje, como eu falei, é vivendo um dia de cada vez, irmão. Ninguém mais está podendo. Se você tem em abundância que sobra para você comprar do bom e do melhor, trocar de carro, passear, faça mesmo, curta a vida e que Deus te abençoe mais ainda. Mas se você não tem, irmãos, não olhe para a vida do outro, nem se menospreze não, porque estamos vivendo um momento difícil. Estamos vivendo um momento de dificuldade, onde a gente tem que planejar dia a dia. Desculpa aqui o que eu vou falar, mas se for necessário, você vendeu o almoço para comer a janta, faça isso. Porque a gente está, pouquinho em pouquinho, a gente vai vivendo. De pouquinho em pouquinho a gente vai planejando e Deus vai sustentando. Deus vai nos dando a direção. E a pessoa se planejar nos livra de muitas dificuldades. Porque tem muitas pessoas que não pensam, compram, depois não tem onde pagar. Pedem emprestado sem ter com o que pagar. Aí usa cartão. Quer ver? Vou fazer compra. Eu tenho R$100 para fazer compra. Aí tu vai lá no mercado, gastou, passou, tu olhou ali, já deu 99, ainda tem um montão de coisa no caixa, você tira tudinho, porque tu só tem 100. Mas se for no cartão, não. É no cartão, aí você faz 200. Então você tem que planejar. A nossa vida, às vezes, se nós não nos planejarmos, nós podemos entrar em um buraco, um buraco fundo, sem volta. Como diz a música aí, o cartão de crédito às vezes é uma navalha. Então, nunca pague o mínimo de cartão. Ficar rico, eu não sei a receita de ficar rico, mas a receita de ir para o buraco e para o brejo eu sei. Começa pagando o mínimo do cartão de crédito. Começa pagando o mínimo do cartão de crédito, daqui a um ano você vai ver só como é que está a sua dívida, está muito mais do que se você vender sua casa e tudo que tem dentro, não dá para você pagar a dívida do seu cartão em um ano. Isso é se você não se planejar. Então, aquele homem, ele não fez um planejamento. E a gente planejar, principalmente nesses dias de crise, irmãos, é muito importante. E planejando o quê? Em casa, eu e minha esposa fazemos isso. A gente já conta o que a gente ganha fora o dia. Bom exemplo, se eu ganho 1.000, na minha cabeça eu não ganho 1.000, eu só ganho 900. Porque 100 não é meu, 100 eu tenho que pagar o Senhor. Então, tem a despesa dentro daquilo que... E a gente já separa as ofertas do mês. Pega o dinheiro, já separa o dinheiro para a oferta, para poder estar na igreja, e a gente está praticamente todos os dias. E as contas também. Então, o planejamento, ele é muito importante. Muitas pessoas hoje, o maior problema de crise conjugal hoje, onde os esposos e as esposas brigam por causa do dinheiro. Dinheiro traz crise dentro de casa, muitas vezes por nós não nos programarmos. A gente vai se programar naquilo que... Passa por trás aqui, ó. A hora já foi. Então, olha só. Então a gente precisa nos programar. A gente precisa planejar, fazer o nosso planejamento para que as coisas não apertem. Até o próprio Jesus, ele falou, lá em Lucas capítulo 14, dá para botar aí para mim? Lucas 14, até o próprio Jesus ensinou a nos programarmos. Parece uma coisa pequena, irmãos, mas é grande. Porque às vezes as pessoas saem comprando e não tem como pagar. Outra coisa, irmãos, para quem é aposentado ou quem é pensionista,
empréstimo consignado. O que não vai faltar é gente ligando para o seu telefone e te oferecendo empréstimo, principalmente se você tiver um nome limpo. E tem gente que não pode ver dinheiro. Me ofereceu, ele está aceitando. Irmão, não sabe que se você pegar 1.000, tu vai pagar 5.000. Temos que ter cuidado com isso. Bota aí, 14:28. 14:28. Tem o próprio Jesus ensinando, falando com seus discípulos. Ele disse assim, leia aí para mim: pois qual de vós não se assenta primeiro a fazer as para esse que tem 29. Irmãos, eu não estou falando de desemprego, não estou falando de enfermidade, porque às vezes você está trabalhando e a firma te manda embora, aí que vai te desestruturar. Às vezes você está indo bem, passa-se um remédio que é quase a metade do seu salário que você tem que comprar. Mas nós estamos falando do dia a dia, aquilo que você pode se programar, aquilo que você pode fazer, aquilo que você pode se definir e palpar, e pedindo a Deus graça, sendo fiel a Deus em primeiro lugar, porque quando nós somos fiéis a Deus, Deus abre a janela dos céus para nós. E o próprio Jesus fala: qual de vós, querendo edificar uma torre, se você primeiro não assentar e fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Porque tem gente que não quer saber, mete as caras, comprou um terreno, principalmente aqueles que vão casar. Tem gente aí que está preparando para casar. Eu conheço gente que quando está noivo, começa a namorar para casar, compra um terreno, vou construir minha casa. Aí faz a planta lá, mete logo 5 quartos, 3 suítes, closet, 2 cozinhas, uma sala de jantar, uma sala de estar, um modulado e não sei o que, já faz aquela planta imensa e começa a fazer logo as sapatas de tudo. Irmãos, quando você vai casar? Daqui a 10, 20 anos. Então o que você tem que fazer? É o meu pensamento. Se vocês concordarem, se você não tiver condições, você faz até o projeto, faz até o plano da sua mansão, mas começa a fazer a sapata do quarto e da cozinha e do banheiro, constrói, entra para dentro do casa e depois vai fazendo o resto da casa. Eu vou fazer agora em março 30 anos de casado. Ainda não terminei a obra da minha casa. Em maio eu faço 30 anos de casado. Ainda não terminei a obra da minha casa. Se eu tivesse posto lá aquela plaquinha em construção, ainda está até hoje, porque cada dia mais a gente vai. Eu já refiz o banheiro, já refiz a cozinha, já refiz a sala, já refiz o outro banheiro, e assim a gente vai. Já refiz a área dos fundos, e ainda tem mais coisa para ir fazer. Mesmo depois que a gente acaba de fazer, a gente refaz. Então é assim, a gente vai planejando. O importante é estar dentro. Porque você pagando aluguel construindo casa, não dá. Ou você esperar construir uma mansão para casar, também não dá. Então tem que ser planejado, como diz aqui. Se você vai construir, edificar uma torre, você tem que sentar primeiro e ver os gastos, Para que aconteça que depois de haver posto os alicerces, as pessoas não ficam rindo de você. É crente, só vive passando necessidade. É crente, não tem nada. Às vezes, o mais próximo, até da tua família, vai rir, vai dizer, é crente, mas aqui eu tenho que ajudar todo mês. Não sei o quê. Por quê, irmão? É o devorador, muitas das vezes. Aí você questiona,
Senhor, eu sou dizimista, sou ofertante, por que está acontecendo isso? Irmão, tem hora que Deus nos coloca na prova e tem hora que a gente não sabe administrar o nosso, né? Porque tem pessoas que é assim, ele sai na rua com 100 reais no bolso, aí ele comprou o que tinha que comprar, sobrou 20, aí ele vai caçando alguma coisa de 20 reais, encontrou um negócio de R$19,50, foi lá e comprou, e antes dele voltar para casa, ele não sossegava, falou, não, eu não vou passar aqui e comprar 2 balas para gastar esses 50 reais. Enquanto não gasta tudo, enquanto não zera, ele não sossega. Eu posso ir 10 vezes na rua e voltar. Se eu fui para comprar aquilo, eu posso estar com o que for no bolso, que eu compro aquilo e volta e nada enche nos meus olhos. Nada me faz comprar por impulso. Bom, conheci uma pessoa que o casamento dela não deu certo porque a irmã tinha um vício. A irmã era viciada. Sabe qual era o vício da irmã? Vocês vão rir. Ela era viciada naquele canal Polishop que fazia propaganda daqueles produtos que é muito mais caro, e ela por telefone mesmo ela fazia a compra. Então, irmão, se a gente, tantas coisas que hoje em dia, quanto mais hoje, está com internet na mão que vê passar, irmão, a inteligência artificial, ela está chegando de uma forma tão medonha que a gente fica até com medo. A gente sabe que é um programa, né, a inteligência artificial que já tem aí nos nossos telefones, mas tem hora que eu e Virginia, a gente está em casa, a gente clama o sangue de Jesus no celular. Sério. Porque a gente comentou sobre o assunto, abriu, já veio apresentando aquilo para a gente comprar. Eu falo, sangue de Jesus sem poder, vai para lá. Então, é isso aí, irmão. A primeira parte da história dessa mulher, eu vou começar a correr, daquele homem, é planejar os seus gastos. Se você tem 100, irmãos, guarde pelo menos 20 para o mês que vem. E se você ganha 1.000, gaste pelo menos 999. Mas se você ganha 10.000, gaste aí 9.999. Mas se você ganha 5.000, não gasta 5.001 não, que com o tempo o negócio vai aumentando. Amém? Então temos que nos programar, não só na vida material, mas também na vida espiritual. Você começa, irmão, você não tem força para terminar, foi o que falou aqui, ó. Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Também na vida espiritual é assim. Às vezes a gente começa cheio de gás, cheio de vontade. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas quando vê o peso, o negócio enfraquece. Quando vê a luta, o negócio enfraquece. Às vezes pergunta, pastor, quando que eu vou ser obreira? Pastor, quando que eu vou ser diácono? Pastor, me bota para dirigir uma congregação. Indica lá para o pastor presidente. Mas não sabe, quando o negócio chega, a pessoa treme e não aguenta. Porque até a vida espiritual precisa, irmãos, ser programado. Você tem que subir degrau por degrau. Você primeiro tem que descer para depois subir. Primeiro você tem que se fortalecer, crescer na graça e no conhecimento, para poder. Nós vemos que Jesus foi se preparando, o ministério de Jesus começou com 30 anos. Nós vemos que com 12 anos, Jesus já debatia com os mestres, mas mesmo assim ele não estava pronto, ele foi se preparando mais e mais. Irmãos, como você tem se preparado para a vida? Como você tem se preparado na sua vida espiritual? Como você tem preparado no seu ministério? Será que o seu dom, o seu talento, sua chamada, a sua função, você tem feito com excelência para Deus? Temos que programar para servirmos melhor a Deus.
dar o nosso melhor para Deus, não só o nosso dinheiro. Temos que dar o nosso melhor tempo, nossa melhor vontade, nossa melhor dedicação. Irmãos, tem pessoas que me conhecem, convivem comigo. Eu prefiro vir para a igreja do que ir para qualquer lugar. Podem me chamar para qualquer passeio, para qualquer coisa, que a minha predileção, o meu momento melhor que tem é quando eu estou me preparando para vir para a casa do Senhor. É a melhor hora do meu dia, quando eu posso entrar por essas portas e adorar o nome do Senhor. Então, os credores chegaram na casa daquela mulher para levar os seus filhos. Em troca da dívida, a mulher estava desesperada. E nós vemos aqui a terceira lição desse texto. Assim como os credores queriam levar os filhos daquela mulher, Satanás também está na sua porta, querendo levar os nossos filhos para serem escravos do pecado. Os credores na porta daquela mulher significa o inimigo querendo arruinar a sua família. Mas receba essa palavra de Deus hoje para você, como profeta de Deus. Toda cilada de Satanás, toda cilada do diabo, toda armadilha que está preparada contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus filhos, contra o seu casamento, contra o casamento dos seus filhos, contra a vida espiritual dos seus filhos, nós repreendemos em nome de Jesus. O azeite vai descer e esses inimigos, esses credores vão ter que bater em retirada, porque Deus vai fazer um milagre na sua família. Então, os credores aqui trazendo para o nosso mundo espiritual são os inimigos. O inimigo querendo tirar os nossos filhos. Então profetize na sua casa, profetize na sua família. O inimigo não vai tocar nos meus. Se levante hoje como crente, como profeta. Se levante hoje com muito azeite na sua botija e declare: a minha casa é do Senhor. Nós temos visto aqui cada testemunho, as irmãs dando, de livramentos que Deus tem dado aos filhos e às filhas do seu servo. Isso aí é sorte, não. É Deus na sua vida. Através de você, Deus tem guardado os seus. Através de você, Deus tem guardado. Então, o inimigo não vai tocar na sua família. Ele pode levantar, mas através do sangue de Jesus, da unção que é recebida sobre você. Por isso que você está aqui buscando para levar para a sua casa. Então, abrindo outro parênteses aqui, irmãos, não chegue em casa murmurando, não chegue em casa falando mal de A, de B ou de C, não chegue em casa reclamando do irmão tal ou da irmã tal, não chegue em casa contando o que fizeram de mal com você. Chegue em casa abençoando, para que o inimigo não ache lugar na sua casa, para que na sua casa, em vez de haver murmuração, em vez de haver contenda, em vez de haver falação, haja unção. Porque é isso que precisamos colocar na nossa casa. Foi o que aquela mulher fez, como o profeta falou. Nós vamos chegar lá ainda, mas eu já vou dar o spoilerzinho. Vai lá, entra, você e seus filhos, fecha a sua casa e deita o azeite. Eu pergunto, irmão, tem descido azeite na sua casa? O azeite tem que descer na sua casa. Não adianta só rodar, pular, gritar, profetizar na igreja, não. O azeite tem que descer em casa. A unção tem que descer em casa.
O testemunho começa de casa, a oração começa de casa, a fé começa de casa, a unção começa de casa. Amém? Então vamos lá. Quarta lição que aprendemos nesse texto é que aquela mulher procurou a pessoa certa. Quero dizer para você, irmão, que muitas vezes está na prova, é difícil, você fica triste e até deixa de vir à casa de Deus. Você perde as forças, você sente sem chão. Quem nunca ficou triste e desanimado por causa das lutas? Todos, ninguém aqui é de ferro, mas na sua caminhada que Deus vai te dar a vitória. Tem profeta aí? Profetize aí para 2, 3 em volta de você. Não para de caminhar. É na sua caminhada que Deus vai te dar a vitória. É isso aí. É isso aí, irmão. Então, aquela mulher foi no lugar certo para receber. Porque, olha só, se vocês forem pegar a própria Bíblia e a própria história, época na história, muitas mulheres, quando aconteciam isso, elas caíam para a desonestidade, quando ela já era idosa demais, né, já tinha passado da idade, ela ia para as adivinhações, para as profetadas, para as cartomancias, para ganhar dinheiro, ou ia esmolar, pedir, virar pedinte, ou então, se ela ainda fosse um pouco nova, elas iam para a prostituição. Eram os destinos das mulheres viúvas que ficavam desamparadas. Só que essa mulher não queria nenhuma dessas para a vida dela. Ela foi para o lugar certo. Ela foi procurar o homem de Deus. Ah, irmão, será que você tem procurado o lugar certo para chorar suas dores? Será que você tem procurado o lugar certo para contar os seus segredos? Será que você tem procurado o lugar certo para pedir a sua ajuda? Aquela mulher, ela foi no lugar certo. Ela foi no lugar de receber vitória. E eu mais uma vez libero uma palavra profética para você. Jesus está aqui para mudar a sua história hoje. Jesus está aqui nesta noite para virar o seu cativeiro, para mudar a sua situação. Aquela mulher, ela foi aonde poderia resolver o problema dela. Ela não foi pegar empréstimo, pedir emprestado e se endividar mais ainda. Por quê, irmão? Tem gente que está endividado, aí não consegue, o salário não dá para ele comprar o que ele consegue comer, aí ele vai e pega empréstimo, aí trava o cartão, fica devendo o banco. Em vez dele procurar outro serviço para ganhar outro salário, sabe o que ele faz? Ele vai e pega dinheiro no agiota. Sabe o que está acontecendo? Vai morrer. Vai morrer. Irmãos, vou falar uma coisa aqui. Depois não vem pedir para Deus livrar, não, que todo crente sabe. Eu acho que crente que pega dinheiro com a agiota tinha que ser até disciplinado da igreja. É minha opinião. E, irmãos, e olha só, quem pega dinheiro emprestado com a agiota está correndo risco de vida, de morrer, tá? Esses camaradas não tem medo, não. E não adianta você clamar o sangue de Jesus na cara do agiota, não, porque o sangue de Jesus não vai resolver na sua boca, não, porque você comprou com a sua própria mão. Então, aquela mulher, ela poderia ter ido pedir dinheiro emprestado, mas ela não foi. Ela foi no homem de Deus. Irmão, seja qual for o seu problema, Jesus está aqui. Esse seu problema hoje, estamos falando sobre planejamento, sobre vida financeira e sobre dívida. Deus vai abrir as portas na sua vida material.
aquilo que você precisa, Deus vai tocar no seu patrão, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir a porta de emprego, Deus vai te dar a causa, ganha na sua justiça, Deus vai colocar aqueles papéis na frente, Deus vai abençoar você. Tem gente, irmãos, afundando cada vez mais no pecado para encobrir outro pecado. Está devendo e vai mais de hora. Está devendo e pega emprestado. Né? Está desempregado e continua usando o cartão de crédito. Está indo, né? Está encobrindo um erro com o outro. E uma hora a cobrança vai vir, não é só na vida espiritual, não, é também na vida material. Mas tome posição com Deus e seja abençoado. Tome juízo, né? E aquela mulher chegou diante do profeta e colocou toda a sua situação, né? E o profeta orientou. E eu digo hoje para você: o que você está esperando, irmãos? Derrame o seu problema nas mãos do Senhor. Derrame a sua causa nas mãos do Senhor. Derrame a sua dificuldade nas mãos do Senhor. Porque águas do trono de Deus está descendo aqui nesta noite. E Deus está entrando nessa situação. Deus está entrando nessa situação. Deus está tocando na sua vida nesta noite. E depois de ouvir a mulher, o profeta disse: declara o que você tem em casa. Nesta noite o Espírito Santo está perguntando a você: o que você tem? O que você tem aí dentro de você para ofertar ao Senhor hoje? O que você tem para dar para o Senhor hoje? O que você tem dentro de você que Deus possa multiplicar para te abençoar? Ainda tem azeite na tua vida? Ainda tem bem dentro da tua vida? Ainda tem benevolência dentro do teu coração? Ainda tem um pouquinho de unção sobre você? Porque Deus vai multiplicar o que tem dentro de você. E declara o que você tem. Ela falou: só tem um pouquinho de... mas é nisso aí que eu vou multiplicar. É isso que você tem que eu multiplico. Porque, irmãos, tem pessoas que dentro de si só carregam mágoa, só carregam rancor, só carregam contenda, só carregam inimizade, só carregam inveja, só carregam desânimo, só carregam desobediência, só carregam murmuração, só carregam pecado, só carregam avareza. E é o que você tem dentro de você que vai multiplicar a sua vida. E agora eu não vou mandar você perguntar para ninguém, não. Pergunte para você: o que tem multiplicado dentro de você? Ninguém deu um glória. Ninguém deu um glória, afinal pode ter refletido. O que você tem dentro de você que Deus vai multiplicar? Porque aquilo que a gente tem dentro é o que vai. Porque a Bíblia diz: o que contamina o homem, o que transborda do homem, o que enche o homem, o que contagia o homem é o que? É o que sai. Não é o que entra, é o que sai da nossa boca. Isso a gente, as pessoas falam só por mal, mas eu falo por bem. O que tem dentro do seu coração? O que Deus trazendo para a viúva hoje? O que tem dentro de você que Deus pode multiplicar para abençoar você mesmo? Para abençoar a sua casa, para abençoar os seus filhos, para abençoar a sua família. Não vai cair do céu, não. Muitas vezes vai ser o que tem dentro de você que Deus vai multiplicar. Amém? Então, o Senhor nos convida a termos coisa boa dentro de nós. Não se aborrecer por tão pouco.
não chutar o balde, perdoar aquele que nos ofende, ajudar aquele que precisa, estender a mão sem interesse, não pisar naquele que não venha trazer vantagem para nós. Porque esse irmão aqui, eu sei que ele tem alguma coisa para me dar, o trato dele é assim. Aí o outro irmão ali não vai me dar nada. A gente vai, sabe o que vai acontecer? A gente vai encontrar isso lá na frente. Porque em Gálatas fala: Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso ele ceifará. Deus não se deixa escarnecer. Vire para o seu irmão e diga: irmão, a lei do retorno é real. Ela existe mesmo. Então agora você vai vir para você o que você tem antes. Vai se multiplicar o que você tem dentro de você. É pesado, é forte, mas é verdade. Então, outra lição que podemos ter aqui. O texto fala que a mulher abriu o coração para o profeta. O Senhor te convida nesta noite a abrir o seu coração para o Senhor. Se derrame por inteiro na presença do Senhor. Irmão, não se preocupe se você foi ofendido. Não se preocupe se você foi maltratado. Não se preocupe se você foi um caluniado. Não se preocupe se você foi o atacado, Nesta noite, sinta o renovo de Deus na sua vida, curando as suas feridas. Independente daquele que te atingiu ou não, a tua cura vem de Deus. Libere o perdão, porque o bálsamo de Gileade é de Deus. Quem vai te curar não é a pessoa que te feriu, quem vai te curar é o Espírito Santo. Então abra o seu coração, derrame o seu coração, libere o perdão no seu coração e sinta o renovo de Deus. Faça como Ana. No momento de grande aflição, que ela não podia ter filhos, e ainda sendo afrontada por Penina, ela entrou no templo e se derramou diante do Senhor. Ana tinha todos os motivos para não ir mais no templo, mas ela continuou, tanto que quando o sacerdote falou: não, essa hora você já está bêbada. Não, meu Senhor, eu só estou atribulada de alma. Ela prostou o seu rosto, ela esqueceu de Penina. Em momento algum ela tocou em Penina, ela falou da que a mulher fazia com ela. Ela só falou: estou atribulada e vim aqui clamar ao Senhor. Só estou buscando meu Deus. Irmãos, não carregue amarrado com você aquele que te ofendeu, que te machucou, não. Carregue o gozo do Espírito Santo dentro da sua vida. Então, como Deus realizou o milagre na vida de Ana, Ele também vai realizar o milagre na sua vida. A sua vida vai andar para frente, a sua saúde vai andar para frente, a sua família vai andar para frente, o seu ministério vai andar para frente, a sua vida financeira vai andar para frente. E muitos vão dizer: ué, não era aquele pobre coitado? Não era aquele que não tinha nada? Como é que ele está agora? Deus fez você andar para frente. Deus multiplica o que você tem dentro. Se você crê, irmãos, nesse milagre, dê um brado de glória e diga: eu recebo de Deus. E outra lição, irmãos, que podemos aprender aqui, e também deixa bem claro nesse texto, que aquela mulher, ela tinha um bom relacionamento com os seus vizinhos. Ela não era uma pessoa encrenqueira, ela não era uma pessoa de mal comum, era uma pessoa que sabia se relacionar com as pessoas.
Já viu, irmão? Tem gente que não sabe ter relacionamento. Briga com o vizinho, briga com o parente, briga na igreja, briga no serviço, briga no ônibus, briga no trem. Onde ela está arranjando encrenca. E quando a pessoa vê aquela pessoa, até sai de perto, já vem aquela encrenqueira ali. Mas então tem 2 lugares ali, e nem vou sentar perto de fulana porque ela gosta de arrumar encrenca. Deixa eu sentar por aqui mesmo. Então, alto se isolando, mas aquela mulher, ela tinha um bom relacionamento, ela sabia lidar com as pessoas. Independente dos problemas dela, ela não culpava ninguém pelos problemas dela, nem era de mal comum por causa dos problemas dela. Porque tem gente que se aborrece em casa e sai desgastando em todo mundo, né? Desde a porta de casa até lá no final do expediente do serviço, ele sai gastando com todo mundo porque aconteceu. Ninguém tem nada a ver com o seu problema. Vire para o seu irmão, aponte para ele, irmão, ninguém tem nada a ver com os seus problemas. Você tem que ter um bom relacionamento com todos. E eu vou chegar lá nisso aí. Sabe por quê? O profeta falou assim, vai lá nos seus vizinhos, meu irmão, eu sou tão abençoado pelos irmãos aqui. Se eu fosse contar, eu só não vou falar porque está aqui, né? Mas irmãos me abençoam. Irmão não imagina. Desde o remédio, desde a carona, desde o aipim, desde o banho do meu cachorro, eu sou abençoado pelos irmãos. Eu vou abrir o livro aqui, quanto sou abençoado. Agora imagina, se eu não tenho um bom relacionamento com o irmão, se eu só maltrato e piso, vou lavar o cachorro do irmão, nada, que ele que se vire. A gente tem que saber, uma vida é uma lei do retorno. A própria Bíblia fala que a gente tem que tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. Só que tem gente que acha que pode pisar em todo mundo todo tempo. Não. Uma hora você vai precisar. E aquele profeta falou: vai nos teus vizinhos todinhos e pega um vaso vasilha emprestado. Mas não pega pouco não, pega muito, muito mesmo. Se ela fosse de mal com a vizinhança toda, o que ia acontecer? Não adiantava o milagre, não adiantava o poder de Deus, não adiantava tanta oração, estão entendendo? Não adiantava tanto jejum, não adiantava ser dizimista fiel. Se a pessoa não tem um bom relacionamento, as portas se fecham. Nós precisamos nos relacionar bem, apesar das nossas diferenças. Viver na casa do outro é errado. Não, irmão, nunca vi, e não sei se eu vou ver ainda, irmã que fica toda hora uma na casa do outro, uma de ligação para outra, uma de tititi com a outra que não termina em inimizade. É cada um no seu quadrado. E Deus cuidando de todos. Agora começou o tititizinho, essa aqui, minha querida. Bom dia, o que você almoçou hoje? Eu almocei isso. Não, fica isso aqui. Não, meu feijão está lá. Começa a intimidade demais, uma na casa da outra. Agora nem precisa ir na casa, né? Pelo WhatsApp mesmo. Começou o grudinho, irmão. Pode ter certeza que vai terminar ruim. Relacionamento não tá colado, não. Eu tenho amizades aqui com pessoas que, quando eu chego na casa dele, é uma festa, né? É um prazer, mas o relacionamento continua, né? Então, aquela mulher tinha um bom relacionamento com os vizinhos. Não é você ficar socado na casa do vizinho, levando, leva de cá, vê se ouve isso, ouve aquilo, não. Viva na sua vida, mas tenha bom relacionamento com todos. Não se meta na vida de ninguém. Principalmente se esse ninguém for seu filho, sua filha, seu genro, seu parente. Não se meta na vida deles, deixe eles viver a vida deles. Amém? Amém. Vamos lá. Então, diz o filósofo
Já os filósofos já nos diziam que não existe ninguém tão pobre que não possa ajudar. Concordam comigo? E também não existe ninguém tão rico que um dia não precise. Então, por isso que nós temos que manter o nosso relacionamento. Não existe alguém tão pobre que tudo que pede a ele não tem, não posso, não vou. Não existe. Aí já é má vontade. Não existe ninguém tão pobre que não possa ajudar. E não existe ninguém tão rico que nunca precise de nada. Então, irmãos, tenha um bom relacionamento com seu marido, com sua esposa. Tenha um bom relacionamento com seus filhos. Tenha um bom relacionamento com seus vizinhos. Tenha um bom relacionamento com seus irmãos na igreja. Tenha um bom relacionamento com todos. Sabe por quê? Porque um dia você pode precisar. Um dia você pode precisar. Tem profeta aí? Cadê o profeta? Levanta a mão. Agora pega aí na mão de 1, 2 e 3. Pega aí. Agora essa é forte, eu já estou terminando. Você vai virar para o seu irmão e vai dizer: cuida bem de mim. Porque amanhã Deus pode me usar para abençoar você. Fala aí para mais pessoas aí. Cuida bem de mim. Porque amanhã Deus pode me usar para abençoar você. E você pode estar precisando amanhã e eu vou te abençoar. Então, pessoas serão levantadas por Deus para te ajudar. Pessoas daqui serão levantadas por Deus para ajudar você. Mas você nunca ajuda. Você nunca pode. Sempre faz com má vontade. O que acontece? As portas se fecham. As portas se fecham. Mas Deus tem portas abertas para a sua vida. Deus tem portas abertas para você. Última lição: Deus é poderoso para abençoar aquele que crê e obedece. O que você tem, irmão, é pouco, mas entrega para Deus e você vai ver a multiplicação. Aquela mulher pegou muitas vasilhas de seus filhos, fechou a porta e começou a deitar o azeite. Quem trazia a vasilha para a mãe eram os filhos, enchendo. E agora, ela, quando chegou, pediu: me dá mais um vaso aí. Acabou os vasos, o azeite cessou. Aí o que eles fizeram? Foram fazer bolo, foram fazer tudo com azeite, foram sair para vender. O que eles fizeram? Voltaram para agradecer ao nome de Deus. Eles não esqueceram de Deus, não. Porque tem gente que só lembra de Deus na hora da necessidade. Só lembra de Deus na hora que está precisando. Só lembra de Deus, só lembra da oração, só lembra do culto, só lembra de dar oferta, só lembra de fazer voto. Na hora que o negócio está apertado, quando melhora um pouquinho, ó. Cadê? Aquela mulher, quando ela fechou a porta de novo e foi lá no nome de Deus, sabe? Ó, o que eu faço agora? Agradeça a Deus, irmãos. Vamos ser mais gratos a Deus. Agora fale: eu preciso ser mais grato a Deus. Preciso, não, como eu preciso ser mais grato ao meu Senhor. Quantas coisas Deus tem me dado, quantas coisas Deus tem feito por mim, quantas pessoas melhores do que eu têm ido e eu estou aqui. Eu estou aqui, você está aqui, Deus está cuidando. Precisamos ser mais gratos a Ele. E agora aquele homem falou: vai lá e vende. Vende, paga a sua dívida e vive do resto. Então o que Deus te dá, irmão, não é temporário, não. Deus tem bênçãos permanentes para você.
Deus tem bênção permanente. Deus, além de te tirar do sufoco, Deus vai multiplicar ainda mais na sua vida. Deus ainda vai multiplicar ainda mais no seu coração. Creia no seu milagre. Dobre, se prostre. Você está aqui adorando, Deus está cuidando da sua casa. Enquanto você está aqui clamando, enquanto você está aqui cultuando, enquanto você está aqui fazendo, exaltando o nome do Senhor, Deus está lá fora cuidando de você. Porque é uma das histórias mais bonitas que eu acho da palavra de Deus foi quando aqueles 3 jovens, que foi dado o edito para todos se prostrarem diante da estátua de Nabucodonosor quando tocasse a música. E existia, irmão, milhares de hebreus ali, milhares. E quando a música tocou, tanto os caldeus quanto os hebreus, todo mundo se ajoelhou diante da estátua. Só ficou 3 em pé. Nessa igreja aqui que tem poucas pessoas, se eu mandar todo mundo sentar e ficar 3 em pé, vai ser chamar atenção, vai? Imagina naquele montão de gente, 3 em pé ali, foram notados rapidamente, mas eles falaram assim: não vamos nos curvar diante da sua estátua, pode nos jogar na fornalha. E eles foram lançados na fornalha aquecida 7 vezes mais. Eu creio que a cena mais bonita, irmãos, aqueles homens foram jogados lá, e quando o rei olhou, não lançamos 3, mas eu estou vendo 4 passeando, e o 4º é semelhante ao Filho do Homem. As pessoas vão dizer: não era aquele que vivia na dificuldade, não era aquela que não tinha nenhuma faculdade, não era aquele que pagava aluguel, não era aquele que não tinha nem condições de sustentar o filho, é ele mesmo, o 4º olho levantou. Vai no glória aí. As palmas louvam ao Senhor. As palmas louvam ao Senhor. Aleluia.